companheiros. É isso, eu acho que assim, se a gente fala em irregularidade, não é nem tanto uma irregularidade de sobe e desce durante o jogo, mas é irregularidade em relação aos setores da seleção. Defensivamente é um time que tem sofrido bastante, né? Que tomou 6 gols em 4 jogos com o Dorival. E estamos falando de um adversário que vinha muito mal, que vinha produzindo muito pouco. Tomou 5 da Colômbia. Exato, tomou de 5 da Colômbia. Então, eu acho que pegando, né, o nível. Agora, eu sempre relativizo amistosos antes de competições, sobretudo esses às vésperas, né? Quer dizer, esses mais próximos das competições começar, porque é claro que os jogadores podem estar já olhando para a competição de fato. Nesse caso, especialmente porque nós estamos falando de uma seleção que teoricamente vai ser a titular. Acho que a gente tem que discutir se essa deveria ser a seleção titular. Mas foi o que o Dorival falou. O Dorival disse que, né, provavelmente, quer dizer, ele não falou claramente, mas ele deixou claro que o amistoso anterior era um amistoso para fazer testes, para que todo mundo... E acho que ele acertou nisso. Ele tinha mesmo que fazer as experiências, ou ver como cada jogo... E aí a gente vai se perguntar, olhando para certas atuações hoje, olhando para atuações do último amistoso, se o Savinho, de repente, pode ou não brigar por uma vaga, se o meio-campo tem que ser esse com o João Gomes titular de fato. Eu acho que tem um monte de coisa que a gente, pegando os 2 amistosos como base, a gente pode até discutir. Mas é claro que, de maneira geral, é uma seleção que vai chegar forte para a Copa América, acho que não faz mais que obrigação com os jogadores que tem, e teve coisas legais também. Acho que o Rodrigo jogando numa posição que nem joga no Real Madrid, mas jogando mais pelo lado esquerdo, acabou funcionando muito bem. Foi muito bem. Enfim, talvez o Rodrigo tenha sido o melhor em campo, né? Acho que não sim. Só pelo gol. Acho que hoje sim, e é isso, né? E jogando num lugar em que, em geral, no Real Madrid é ocupado mais até pelo Vinícius do que pelo próprio Rodrigo. Então, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Claro que quando a gente vai comentar um jogo, às vezes o pessoal quer a euforia completa e absoluta, tal, ou aquela coisa depressiva, ainda mais com seleção, que o pessoal gosta de meter o pau e tudo mais. Mas empatezinho com os Estados Unidos já começa a crítica e tal. Mas também não é para fazer nenhuma tempestade num copo d'água como um empate num amistoso contra os Estados Unidos. Acho que tem coisas positivas e negativas e a gente pode detalhar ao longo do programa. Vamos lá. Birner, pontos positivos. Vamos lá, tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Você que é um homem otimista, da saúde e paz. Pontos positivos. Boa noite a você, Calçade, Jean, Bertozzi, aos fãs das fãs do esporte. Você falou na abertura, né? A parte criativa do Brasil funciona e ainda pode melhorar muito. Sim. Eu acho que o Dorival ainda não achou. A equipe que, no final das contas, vai ser a principal, ou pelo menos a base da equipe principal, para isso dos jogos, né? Por exemplo, Vinícius Júnior vai fazer qual função na seleção? A de hoje ou ele vai jogar mais aberto? O Rodrigo rende mais do lado esquerdo, mas ele se entende de outro jeito no Real Madrid. Vai usar isso com o Rodrigo aberto na direita, invertendo bastante, como faz às vezes no Madrid, ou às vezes jogando por dentro sem o Paquetá, ou vai manter o Rafinha, que é um jogador que tem mais capacidade de recomposição, que é mais operário, mas é bom jogador também do lado direito, né? Os volantes você já citou, né? Por exemplo, com a dupla de hoje, com o João Gomes e o Bruno, o Brasil funciona muito bem tecnicamente, né? Mas tem opções com o Douglas, por exemplo, para jogar do lado do Bruno, e o Brasil tendo, por exemplo, um lateral mais zagueiro, olhando o nível técnico de grande parte das seleções da Copa América, o Brasil não precisa ter um jogador que marque tanto assim no meio-campo, se os lados do campo funcionarem na recomposição. O que hoje definitivamente não aconteceu. Não aconteceu. O Brasil foi muito vulnerável, né? Porque os lados do campo não funcionaram. A recomposição do meio-campo do Brasil foi uma recomposição bagunçada. Não sei se dá para exigir ainda muita coisa diferente no início de trabalho. Quando o Brasil conseguia acertar a pressão na frente, ok, a ideia de jogo funcionava. Quando o Brasil permitia a transição, o Brasil sofreu bastante. Eu acho que o Dorival está fazendo o trabalho dele, foi muito na linha do Jean. É um amistoso, precisa ter um pouco de paciência, mas é óbvio que quando a gente olha a Copa América e olha, por exemplo, uma Argentina, um Uruguai, o Brasil, coletivamente, nesse momento, está no estágio inferior. Sem dúvida. Bertozzi, como arrumar esse sistema defensivo do Dorival, hein? Como encaminhar para arrumar, não vai arrumar de uma hora para outra, mas como encaminhar esse ajuste, hein? Tudo bem? Tudo bem, você viu?
Ele falou, vou pedir os pontos positivos para o Birner, porque é um cara otimista, que olha sempre as coisas boas da vida, e aí para você ele solta essa. Pontos negativos, tá bom. Mas olha, veja só como eu fui malandro. Ele falou os pontos negativos. Não, você não falou. Como corrigir, entendeu? É um homem de soluções. Eu acho que passa passa sim pelos comportamentos defensivos, passa muito, hoje em dia, pelo trabalho dos 11, né? Eu sei que é uma coisa meio óbvia de falar, mas o trabalho dos 11 sem bola precisa ser melhor. E eu acho que tem questão de nomes também, né? Acho que são 4 jogos já com o Dorival, e pelo que a gente viu hoje no segundo tempo, mas não só, o Douglas me parece uma peça mais adequada do que o João Gomes, por exemplo. Acho que o Douglas dá uma arrumada nesse meio campo, inclusive no sentido de proteção à defesa. E tem questões que eu acho que extrapolam um pouco isso. Por exemplo, individualmente o Paquetá. Como é que tá o Paquetá de cabeça? Esse é um ponto pra gente bem discutível. Eu não estaria bem. Eu acho que foi o jogador que mais destoou dos jogos de março para agora. Né? Disperso, aí sendo aquele jogador que faz aquela ligação do meio com o ataque, chega na área para finalizar, conecta os companheiros, e a gente não viu tanto assim o Paquetá. Não foi o melhor jogo do Vinícius também, jogando hoje mais centralizado. Né? O Rodrigo hoje teve uma partida melhor, mas gostei que o Dorival tenha tentado beber um pouco na fonte do que o Ancelotti trouxe nos jogos decisivos ali, nos jogos com o City, né? Por quê? Porque o melhor Rodrigo é o Rodrigo circulando da esquerda para dentro. Tá? Isso é um ponto. E acho que o Dorival entendeu isso e vai insistir nisso. Mas melhor Rodrigo, melhor Martinelli, melhor Vinícius Júnior. Sim, todos... então, aí só dá para jogar um por ali. É isso. Né? Então, o Ancelotti conseguiu resolver essa situação bem, mas no Real Madrid ele tem outras mecânicas, a maneira que o Bellingham chega, por exemplo, né? O comportamento dos jogadores de meio campo. Então, não dá para você reproduzir exatamente o que é o Real Madrid na seleção brasileira. Mas o Rodrigo, porque o Bellingham é o Paquetá. Hoje, exato, né? Mas ele se beneficiou dessa situação com o Rodrigo. Acho que isso está bastante claro. Mas a defesa depende de todo mundo colaborar, e vamos ver como vai ser na Copa América. O fato é que o Brasil passou todo o ciclo Tite sendo uma seleção que concedia muito pouco. Se você não for mais assim, você vai ter que ser uma seleção que produz muito e que faz muitos gols. Né? Antigamente, o Brasil fazendo 1 ou 2 gols ganhava quase qualquer jogo. Sim. Hoje, assim, e se você tiver que fazer mais gols, você não vai poder perder tantas chances, e acho que hoje foi o pecado da seleção brasileira, especialmente no primeiro tempo. Até o gol do Pulisic, o Brasil já poderia ter feito 2, 3 gols. O começo do Brasil foi bom. O melhor Brasil hoje foi o Brasil até tomar o gol de empate. Mas tem uma coisa, né, Léo? Foi um Brasil que, acho que no primeiro tempo, criou todas as suas chances, ou roubando a bola na frente, no campo de defesa dos Estados Unidos, com a pressão alta, ou contra-atacando. Na hora que os Estados... Então, assim, não foi o Brasil, vamos dizer, de posse de bola, de propor jogo, de ficar encontrando os espaços, tomando a iniciativa. Nem contra o México tinha sido assim. Nem contra o México tinha sido assim. É verdade. Calçade. Vamos ver se a pergunta vai ser positiva ou negativa. Pode ser negativa. Não estou esperando para saber. Como assim? Como a gente só tem 1 hora de programa, vou tentar falar do máximo que a gente puder aqui de vários assuntos. Eu faço que nem o pessoal na coletiva, eu respondo o que eu quiser. Eu vou te mandar essa agora. Você já sabe que é nem presidente de clube. Você pergunta um negócio, o cara responde o outro. Ele enrola e pronto, e tá bom. E você não pode nem contradizer o cara, porque ele fica bravo. O microfone já foi embora, já era. Vai fazer um cara a cara Brasil e Argentina pro Calçade agora? Acho melhor não. Isso é outro problema. O Bertozzi tocou no ponto Paquetá. A gente estava falando sobre isso na redação, né? Dá para o Paquetá continuar mesmo, disputar a Copa América, porque acho que ainda tem uma data, ainda dá para fazer uma mudança, né? Dá para continuar mesmo, porque os 2 jogos com o Paquetá realmente parece que a cabeça tem outro lugar, o que é natural, hein? Porque como é que o cara vai estar com a cabeça focada ali? O que se passa? Pô, posso ser banido do futebol, posso ficar 5 anos fora do futebol, minha carreira pode acabar. Não sei como ele aguenta. Pois é. E boa noite a todos. Boa noite. A seleção tem um treinador, tem muita gente na comissão técnica e tem também uma psicóloga. Então, são eles que têm que sentir isso. Aquilo que a gente vê no jogo. Porque aí você vai para o rendimento do jogador, ele poderia ter um rendimento parecido sem nenhum problema. Então, também dizer que eu posso julgar que outros estão com problemas também. Né? Então, só lá dentro é que eles vão poder dizer. Agora, ele é parte de um problema maior
E hoje o Brasil tenta consertar o meio de campo, criar um meio de campo realmente que faça diferença numa seleção. E essa é a nossa demanda de várias Copas. E a gente não conseguiu fazer. O Brasil tenta consertar o meio de campo, criar um meio de campo realmente que faça diferença numa seleção. E essa é a nossa demanda de várias Copas. E a gente não conseguiu fazer isso ainda. Então, se o Paquetá, cara, o que vai ser? Assim, um cara que está na iminência de ser suspenso. E nada neste momento te dá uma esperança de que não vai acontecer isso. Pois é. Você tá, Tem nenhum indício. Tudo está caminhando para ele tomar uma suspensão bonita. Calçade, se ele pegar, se o veredito sair no segundo semestre e ele pegar 2 anos, o que é perfeitamente possível, ele tá fora da Copa do Mundo. Exatamente. Aí, gente, também, que ele tome 1 ano. É. Você imagina voltar depois, né? Sim, é uma pancada na carreira, mas eu tô falando, ninguém está falando aqui de questionando a justiça. Né? Se o veredito for nesse sentido, eles certamente terão provas. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado após o empate da seleção brasileira frente à equipe dos Estados Unidos por 1-1. O gol da seleção feito pelo Rodrigo, o Brasil foi muito mal, na minha opinião, né? Deu muito espaço, principalmente ali na parte defensiva, meio com defesa, bastante espaço. Teve algumas chances que parou no goleiro da equipe da seleção dos Estados Unidos, realmente, né, cara? Mas Vinícius Júnior muito abaixo, Paquetá também, como disse os comentaristas, bastante abaixo. Realmente precisa melhorar muito a seleção brasileira, até porque vem a competição muito importante, que é o caso da Copa América, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral, lembrando que nossa meta é 40 mil o mais rápido possível, e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!